pessoal, tudo bem? Estamos de volta com o Minuto Gestão com Cláudia Pereira e essa semana eu trouxe aqui a professora Fernanda Calisto. Ela é doutoranda pela Universidade de Minho, Portugal, é mestra, professora, especialista na área de licitações, enfim, minha amiga, minha queridíssima amiga, professora Fernanda Calisto. E nós vamos falar um pouquinho sobre gestão pública, né? A primeira pergunta, professora, é que a administração pública, ela poderá resolver os seus problemas por meios consensuais ou sempre deverá ser pelo Poder Judiciário? Existe possibilidade de resolver os seus problemas através de meios consensuais? Olá, Cláudia. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É um prazer participar desse quadro que já traz tantas personalidades importantes, tantas pessoas relevantes no cenário do direito administrativo e que, portanto, contribui tanto para a gestão dos nossos municípios, dos nossos entes públicos aqui no estado de Alagoas. Vamos falar hoje sobre consensualidade, sobre o uso de meios consensuais pela administração pública. E para a tua primeira pergunta, acerca da possibilidade ou não da administração pública poder resolver esses conflitos fora do Poder Judiciário, me parece que é importante que nós verifiquemos, ao analisar o quadro, o cenário brasileiro, dois aspectos. Um aspecto jurídico, que é aquele em que nós vamos pesquisar toda a legislação nacional e não vamos verificar nenhuma hipótese dentro do direito administrativo de chamadas ações obrigatórias. Ao contrário do que pode existir em certas ações penais, em que obrigatoriamente nós teremos a participação de um ente como o Ministério Público, uma iniciativa e questões que somente poderão ser resolvidas no âmbito do Poder Judiciário, ao analisar o direito administrativo, essa não é uma realidade, essa não é uma verdade. De fato, não havendo uma reserva de jurisdição aplicável à administração pública brasileira, de fato, é possível sim a solução pela via administrativa de praticamente qualquer controvérsia de direito público, desde que não diga respeito a questões que sejam absolutamente indisponíveis e que sejam absolutamente não passíveis de transação, intransacionáveis. E um outro aspecto que é importante ao avaliar essa questão é verificarmos que o Poder Judiciário encontra-se extremamente abarrotado. E a maior parte desses processos, um grande volume, um grande litigante, é a administração pública, seja a administração pública federal, estadual ou municipal. Em verdade, nós temos na administração pública um grande litigante no país. E isso abarrota o judiciário, isso impede a celeridade das causas administrativas, das causas contra o Estado e também de outras causas que implicam na resolução de conflitos privados por conta do altíssimo volume que nós temos de processos no Poder Judiciário, em que se discute matérias que poderiam ser resolvidas administrativamente, desde questões tributárias até questões relacionadas a conflitos que envolvem remuneração ou que envolvem a situação de servidores públicos no nosso país. Entendi, professora. Que métodos consensuais a administração poderá utilizar para resolver esses problemas? No passado, já se discutiu bastante acerca da possibilidade da administração utilizar meios heterocompositivos e autocompositivos fora do judiciário. E essa discussão vinha principalmente pela falta de legislação no nosso país sobre a matéria. Hoje em dia é muito mais simples e sossegado para qualquer administrador que pretenda resolver conflitos de direito administrativo, conflitos administrativos fora do Poder Judiciário, tomar essas providências, porque nós temos um rol legislativo importante. Então nós temos uma lei de arbitragem que estabelece critérios e que é textual ao afirmar que a administração pública pode tomar parte em processos arbitrais. Num processo arbitral nós teremos um terceiro que vai julgar conforme critérios normativos e critérios técnicos a demanda, mas nós temos também dois outros institutos que podem ser tranquilamente usados pela administração, que são a mediação e a conciliação. E estes foram muito bem albergados pelo nosso Código de Processo Civil atual, que estimula, que comanda, que chama para esse processo
negociativo, sob o olhar, sob os cuidados do magistrado nos processos, mas que também pode ser realizado fora desses parâmetros, uma vez que a lei brasileira de mediação admite também a realização de processos autocompositivos pela administração pública, dentro de espaços ordenados, organizados, sob o comando principalmente das advocacias públicas. Então, eu poderia resumir dizendo que nós temos a arbitragem, nós temos a mediação e a conciliação como meios relevantes, meios importantes de forma de resolução, não diria nem alternativa, mas uma forma adequada para solucionar certos conflitos sem que a matéria precise ser submetida ao poder judiciário. Certo, mas isso não violaria o princípio da indisponibilidade da administração pública? Essa pergunta sobre a possível violação ou não da indisponibilidade do interesse público, imagino eu que seja a principal, sempre que eu me disponho a falar sobre essa temática. E é de fato uma pergunta relevante. No direito administrativo, nós temos o chamado regime jurídico administrativo, que permeia todo o comportamento da administração pública e que se baseia em duas noções elementares: a de supremacia do interesse público sobre o interesse privado, quando em conflito o interesse público, o interesse de toda a coletividade, de promoção do bem comum, e o interesse estritamente privado, egoístico, deve prevalecer o bem comum, logo o interesse público. E o segundo princípio é um princípio que vai trazer uma série de restrições para a administração pública e que vai limitar a sua conduta. De fato, a administração não pode agir como um particular, ela não pode dispor do seu patrimônio e dispor dos seus bens, valores, e aqui não apenas valores econômicos, mas jurídicos, como ela bem entende. Daí a noção de que o interesse público é indisponível, porque o administrador nunca está simplesmente manejando interesses apenas dele ou interesses da pessoa jurídica de direito público que ele comanda, mas interesses de toda a coletividade. Então é muito comum que se pergunte, afinal de contas, todo interesse público, todo interesse ou causa que envolve a administração não estaria albergada por essa noção de indisponibilidade e impediria o uso de meios autocompositivos, meios em que as próprias partes resolvem o problema? E a resposta, na verdade, é não, né? Porque se nós partíssemos dessa impossibilidade de transacionar, de negociar valores públicos, nós íamos ter que reconhecer, por exemplo, que a administração pública não poderia realizar contratos administrativos. E ela pode. Ela tem essa autonomia para manejar contratos administrativos. Dizer, portanto, que os interesses públicos eles são indisponíveis significa dizer que a disposição, ou melhor dizendo, o manejo, a condução da coisa pública deve obedecer a certos preceitos. A condução da coisa pública deve se basear em certos princípios: moralidade, impessoalidade, legalidade, e não nos interesses privados ou nos interesses egoísticos do gestor X ou Y. Se o procedimento que conduz à legitimidade dos atos for seguido, não há qualquer problema em realizar, quanto à maior parte das causas em que a administração participa, os meios autocompositivos. Não há qualquer problema em realizar uma arbitragem ou realizar uma mediação. Os processos licitatórios em órgão público são sempre motivo de dor de cabeça. Controlar tudo que envolve esses processos é praticamente impossível. O Licite Legal surge como uma ferramenta imprescindível para resolver os problemas dos processos administrativos, incluindo as licitações. Com ele, você armazena os documentos na nuvem sem risco de extravio. O sistema é adaptável ao fluxo organizacional de cada unidade administrativa. Você pode visualizar a linha de tempo com indicação dos atos e prazos percorridos durante o processo administrativo. E ainda, controlar os prazos e quantitativos dos contratos ou atas de registro de preços. Você tem acesso às informações em tempo real de onde estiver. O sistema ainda oferece módulos de gestão de contratos e controle do envio dos processos licitatórios ao Tribunal de Contas do Estado, evitando multas e ações de improbidade. Ganhe mais segurança, eficiência e economia. Que desvantagens e vantagens existem nestas técnicas
dialógicas? A grande questão acerca das vantagens e desvantagens, né? Na verdade, nós podemos enxergar muitas vantagens, né? Todos esses meios autocompositivos e mesmo o meio heterocompositivo da arbitragem, eles são vantajosos na medida em que conseguem resolver um conflito, resolver um problema em um tempo que é muito mais célere. Então, há vários estudos do CNJ que demonstram como, mesmo num processo judicial, quando há uma mediação judicial, o processo se encerra em menos da metade do tempo que se encerraria normalmente se o procedimento judicial fosse conduzido até o final. Então, existe uma grave questão de celeridade processual. Você consegue a solução e a efetivação do direito do indivíduo em tempo realmente muito mais célere do que o período que aguardaríamos para ver a decisão do Poder Judiciário. Em casos de conflitos que envolvem servidores públicos e que vão continuar na administração pública também, a mediação se mostra um excelente instrumento, porque ela permite que as relações entre os indivíduos, a forma como o processo é conduzido, permite com que as relações entre os indivíduos sejam relações muito mais tranquilas, sejam relações que podem ser estruturadas e que podem ser continuadas sem que haja um prejuízo para aquele relacionamento. Existe também ganhos de natureza econômica, porque esses processos permitem que se economize, que a administração pública economize ao ingressar com o processo, que haja uma economia geral para o Poder Judiciário, seja de recursos humanos, seja de esforços, os mais variados. Então há vantagens sobre diversos pontos. E eu penso que a maior vantagem mesmo está nessa manutenção de um diálogo com a administração pública. Não é possível que tenhamos mais uma administração pública absolutamente impositiva, que não conversa com o cidadão e que não procura a solução do conflito para o cidadão do modo mais simples, do modo mais tranquilo, do modo mais pacífico. Por outro lado, é claro, como todo instituto jurídico, pode ter sim alguns pontos que merecem alguma crítica. E o ponto que é mais crítico nesse momento, no Brasil pelo menos, é a falta de experiência, talvez a falta de boa vontade para implementação e para testes em relação ao uso dessas técnicas. Ainda assim, nós temos excelentes trabalhos da Advocacia Geral da União, com uma Câmara de Conciliação, uma Câmara de Resolução de Conflitos. Também aqui mesmo em Alagoas, a PGE tem um órgão que tem se dedicado a essas atividades, mas eu penso que a principal dificuldade hoje em dia é uma certa desconfiança quanto aos interesses que vão ser delimitados e quanto à fixação de padrões isonômicos, por exemplo, para estabelecer indenizações, quando o conflito em questão seja um problema de responsabilidade civil, um problema indenizatório pela administração pública. Então se trata de uma construção. Na verdade, as críticas a serem feitas são críticas que em sua maior parte são teóricas. É preciso que a gente avance e leve mais adiante a prática para podermos avançar na descoberta das desvantagens desses métodos. Professora, a senhora poderia exemplificar o uso dessas técnicas dialógicas, o uso bem-sucedido dessas técnicas? E sim, temos muitos exemplos. Na verdade, em que pese eu mencionar aqui que as críticas que acontecem são geralmente muito mais teóricas, né? A verdade é que nós já temos bons exemplos de práticas sendo adotadas para essa matéria. Gostaria de mencionar acordos consensuais do Tribunal de Contas em relação a gestões administrativas. Nós temos os termos de ajustamento de gestão que já são utilizados em vários tribunais de contas e que permitem, em vez de uma atividade punitiva, sancionatória dos gestores, que os tribunais de contas conduzam em relação a gestores e servidores públicos um ajustamento do seu comportamento, portanto um bom direcionamento da sua conduta. Isso pode acontecer seja nos termos de ajustamento de conduta, seja em processos administrativos disciplinares que podem se mostrar muito mais efetivos do que a aplicação de uma ou outra sanção aos servidores. Isso acontece também na negociação de indenizações pela administração pública para os particulares. É muito comum também, naqueles contratos de parcerias público-privadas, a instituição obrigatória de arbitragens ou de mediações e, portanto, fora do Poder Judiciário, porque se trata de contratos complexos, se trata de contratos que envolvem pessoas jurídicas de altíssimo valor econômico e com relações internacionais relevantes.
e até se prefere, nesses casos, deixar a matéria aos auspícios de um árbitro especializado, por exemplo, em matéria de petróleo e gás, ou especializado em direito das energias e minas, do que levar para o Poder Judiciário, que tem um excelente, um competentíssimo magistrado, mas que não tem o conhecimento técnico objetivo sobre uma determinada área do conhecimento. Então é importante pensar nesses aspectos também. De modo que, por mais que se pense que a consensualidade é algo em que nós precisamos avançar enquanto administradores, já é uma realidade. Seja nos processos para os servidores, seja nos processos indenizatórios, seja na obtenção da reparação, quando é o particular que causa dano para a administração pública, e mais recentemente até com a possibilidade de acordos nas ações de improbidade administrativa, que envolvem o Ministério Público, né? E antes disso, nós já tínhamos os termos de ajustamento de conduta, nós já tínhamos termos de ajustamento de conduta em matéria ambiental, uma matéria extremamente sensível, um direito que, sem dúvida, alcança um condão de indisponibilidade, mas já permitia termos de ajustamento nessa matéria. Então, o importante, e o que eu espero que fique como uma boa mensagem para os gestores, é que se abram os olhos para novas formas de resolver de modo eficiente, de modo legítimo, de modo prático e econômico os eventuais conflitos em que a administração pública se envolve. Isso deve trazer, se a coisa for levada a sério, se os procedimentos forem seguidos de forma adequada, se o interesse público estiver colocado em primeiro lugar, a excelentes soluções para a administração pública. No mais, muito obrigado, foi ótimo passar esses minutos aqui com vocês. E Cláudia, todo sucesso aqui com o nosso programa. E para todos os gestores, uma boa administração. Professora Fernanda Calisto, muito obrigada pela sua participação. É um grande prazer tê-la aqui pela primeira vez. Espero que haja outras oportunidades da gente, né, trabalhar e discutir sobre outros temas na área de gestão pública. Muito obrigada. Pessoal, é isso aí. Até a próxima semana com mais um Minuto de Gestão com Cláudia Pereira. Até a próxima.